32. Guild Wars. Capítulo 474. Norma, a deusa do refinamento fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhando o espírito do deus do refinamento não conseguia mais se concentrar em nenhum dos outros candidatos e em seus esforços para descrever o palácio. Agora estava totalmente extasiado por Draco no sentido de que estava maravilhado com sua perspicácia. Ele detalhou com sucesso tudo sobre o teste e o que ele deveria alcançar com tão pouco para chegar ao ponto em que não havia mais sentido em testá-lo. Como tal, o espírito do deus do refinamento anunciou: a competição deste milênio terminará aqui. Embora existam alguns candidatos viáveis desta vez, encontrei alguém mais adequado aos meus propósitos e agora irei examiná-los. Ao ouvir isso, os candidatos e os prefeitos ficaram profundamente entristecidos e magoados, até que uma explosão de esperança e entusiasmo acendeu em seus corações. Quem foi? Quem foi o sortudo que recebeu a herança do Ancestral Supremo? Isso nunca tinha acontecido antes. Ninguém jamais passou nos 3 testes e chegou à fase de verificação. Espere, eles ainda estavam no meio do segundo teste. Quem foi o monstro que fez o Ancestral Supremo cancelar tudo só para acelerar as coisas? Enquanto os candidatos zumbiam e olhavam em volta para descobrir quem poderia ser, Draco saiu casualmente, fazendo com que a multidão animada congelasse. Todos observavam suas costas, sua capa preta ondulando majestosamente ao vento enquanto ele caminhava em direção ao palácio. A multidão deveria ter explodido de raiva com essa visão. Mas só houve silêncio. Quer fossem os prefeitos ou os candidatos, todos se sentiram sufocados, como se algo estivesse apertando levemente a parte interna de seus torsos. Pensamentos começaram a surgir nas suas cabeças, convencendo-os de que esta era realmente a realidade da situação e que deveria ter sido óbvia desde o início, matando seu entusiasmo e esperança nos seus próprios protegidos. Over e Visay trocaram um olhar significativo. Ambos já tinham visto Draco suprimir mentalmente os candidatos da Vila Evergreen e sabiam que ele possuía tais habilidades, pensando que iria usá-las durante o teste para suprimir seus inimigos. No entanto, a situação atual em que decidiu demonstrar estas capacidades pode ser descrita como a melhor possível. Ele suprimiu todas as dissidências possíveis sem sequer dizer uma palavra. Mesmo que o escolhido não tivesse sido ele, em virtude de suas ações atuais, eles estariam muito enfraquecidos para reivindicar seu lugar de direito, e teriam sido forçados a vigiar enquanto Draco o tirava deles. Felizmente, não houve problema aqui, já que Draco foi de fato escolhido. Ele entrou no estranho palácio com o espírito do deus do refinamento um passo à frente dele, apenas virando ligeiramente a cabeça em direção à multidão que ainda estava do lado de fora. Embora só conseguisse ver o perfil lateral de seu rosto, houve um breve período de pausa antes de Draco sorrir zombeteiramente. Bem naquele momento, as portas do palácio se fecharam, cortando a visão do sujeito arrogante. Não importava o sexo ou a raça na multidão, ou mesmo o status, todos se sentiam enganados e impotentes, especialmente pela forma como o sujeito esfregava isso. Havia apenas 2 pessoas que se alegraram com a falta de vergonha desse sujeito, Over e Visay. Eles se sentiram como investidores que viram seu investimento inicial de meros $1000 colher lucros na casa dos bilhões. Draco caminhou pelo palácio com o espírito do deus do refinamento. Ele percebeu que quanto mais fundo ele ia, mais bizarras eram as decorações. Claramente, esse deus da semi-origem era talentoso em habilidades comerciais, porque, como qualquer gênio, eles provavelmente viam o mundo de uma maneira diferente. Essa foi a única explicação que ele conseguiu pensar para essa estética bizarra que o seu habitat possuía. Logo chegaram ao que deveria ser uma sala de reuniões privada, que contava com alguns sofás e uma mesa. Draco sentou-se no sofá do visitante enquanto o espírito parecia se colocar do outro lado. Draco esfregou os cabelos e falou primeiro: então, Senhor Deus do refinamento, o que você quer com o grande eu? O espírito se contorceu, como se estivesse questionando se isso era realmente uma boa ideia, e então se solidificou em uma forma concreta. Não era bem o que Draco esperava, pois era uma figura feminina bastante mediana. Essa seria a senhorita deusa do refinamento, se alguma coisa,
Jovem híbrido. O espírito corrigiu com uma voz claramente feminina desta vez, diferente da voz sem gênero que havia usado antes. Draco observou o deus do refinamento. Deusa do refinamento em silêncio. Pela forma que ela assumiu, ela estava bem em termos de atratividade objetiva. Pele limpa, formato esbelto, traseiro não muito grande e busto extremamente modesto, queixo pontiagudo, lábios finos, nariz levemente adunco e olhos inclinados. Se ela fosse mais magra, ela teria parecido a velha Slimfati. Com suas características faciais, ela parecia mais uma bibliotecária assustadora, estrita do que um gênio do Tradesquil. Certo, senhorita Norma. Então, você me chamou aqui por... Draco respondeu casualmente. Norma perseguiu os lábios, mas deixou o assunto de lado. Ela tinha experimentado o suficiente da mente de Draco para entender que tipo de pessoa ele era, e ficar com raiva seria apenas dar um tiro no próprio pé. Chamei você aqui para verificar algumas coisas e esclarecer outras antes de decidir o que fazer com você a seguir. Draco cruzou os braços lentamente. Vá em frente. Os olhos de Norma se estreitaram ligeiramente. Primeiro, o que você fez para que um enviado de Deus o visitasse? Draco sorriu. Basicamente copulei com as mulheres mais exemplares do mundo. Nossa prole, carregando o melhor de nossa genética, era como faróis de potencial e poder. Os olhos de Norma tremeram. Ela inspecionou Draco com suspeita, mas viu que ele provavelmente estava falando a verdade. De qualquer forma, não era tão rebuscado, já que a linhagem sanguínea que ela sentia fluindo através dele era muito potente. Tudo bem. Em segundo lugar, o que é você? Você existe de maneira diferente do resto dos humanos neste mundo. Eu poderia ter estado ausente por uma eternidade, mas deveria ser impossível para os humanos no plano principal evoluírem tanto. Somos chamados de aventureiros imortais. Sinta-se à vontade para pensar em nós como visitantes em busca de lucro de um mundo superior ao seu mundo divino e como formas de vida superiores. Obtivemos a capacidade de reaparecer indefinidamente. Draco explicou. Os lábios de Norma se contraíram mais uma vez, mas ela percebeu que, apesar de ter sido alterado de alguma forma, ainda carregava alguns elementos de verdade. Em vez disso, Draco acreditava que isso era genuinamente verdade e ela sentiu isso em sua mente. Isso deveria ser aceitável. Por último, para minha investigação final, como você conseguiu adquirir o local da abertura do tesouro? Essa pergunta era venenosa, pois Norma irradiava a sensação de ser como uma cobra equilibrada, pronta para atacar assim que o sinal fosse dado. Draco mexeu nas orelhas preguiçosamente. Não muito depois de entrar neste mundo, consegui criar uma poção que permite ganhar 50% da origem de um dragão de baixo escalão em uma era onde todos os dragões foram extintos. Que eu estava qualificado para participar deste teste. Apesar da tensão crescente na estrutura da pergunta, Draco parecia despreocupado. Isso irritou muito Norma, pois ambos sabiam o motivo disso. Não só isso, sua resposta foi mais uma vez fundamentada na verdade, já que ela sentiu algo semelhante quando inspecionou sua alma pela primeira vez. Com um suspiro fraco, Norma retraiu sua vontade de fazer mal e silenciosamente olhou para Draco. Draco também olhou para ela em silêncio absoluto, sem se mover nem um centímetro. Curiosamente, os dois mantiveram esse tipo de posição por mais de uma hora seguida, até que os lábios de Norma se contraíram e ela cedeu. Que teimoso! Ela murmurou infeliz. Draco simplesmente sorriu. Norma franziu a testa. Tudo bem, então falarei. Fiz minhas várias perguntas e agora desejo esclarecer algumas coisas para você. De repente, Norma sorriu levemente e friamente. Em primeiro lugar, trazer você aqui não tem nada a ver com eu lhe dar minha herança. Como eu disse, trouxe você aqui para fazer perguntas e esclarecer algumas coisas. A fachada indiferente de Draco se despedaçou quando ele franziu a testa profundamente enquanto olhava para a deusa do refinamento. Ela ignorou sua insatisfação e continuou. Em segundo lugar, não fui morto por um inimigo em si. Em vez disso, foi por minha própria vontade que vim aqui para morrer. Em terceiro lugar, e este é apenas meu conselho pessoal para você, mas você deve cortar todo contato com o mundo divino de agora em diante. Você é inteligente e aprendeu muito através de boatos, mas desenterrar o que aconteceu durante a velha guerra não será benéfico para ninguém, muito menos para você.
Acredite em mim quando digo que é melhor que certas coisas permaneçam esquecidas no passado, pois isso pode reacender fogos antigos e iniciar um novo. Em quarto lugar, estou ciente de que, mesmo que eu tente, será impossível apagar sua memória depois que você deixar este tesouro, o que me coloca em risco de que pessoas indesejadas tomem conhecimento de minha herança. Finalmente, se você realmente deseja carregar minha herança, não posso negar o fato de que você é capaz e talentoso o suficiente para realmente alcançá-lo. No entanto, acho que faltam seus modos e personalidade, então decidi adiar. Naquilo. A carranca de Draco se aprofundou muito enquanto ele se levantava perigosamente, mesmo enquanto Norma continuava falando. Na verdade, acho que seria melhor se eu destruísse seu espírito imortal, já que é a única alternativa que tenho para limpar sua memória. Norma simplesmente olhou calmamente para o ameaçador Draco. Uma deusa de semi-origem, mesmo aquela que não conseguia lutar com competência, era forte demais para uma mera entidade de rank 2. Contudo, Draco não estava muito incomodado internamente. Ele tinha dois trunfos na manga, sua imunidade à energia de destruição e sua linhagem. O primeiro tornou impossível destruir seu espírito imortal, pois isso apenas o nutriria, enquanto o último guardava segredos que ele acreditava sinceramente que superavam qualquer coisa no mundo de Bondless. Mesmo que ele tivesse que destruir este tesouro provocando algo mortal, ele faria isso. Sophie, Natasha e companhia iriam morrer não tinha importância, o que era importante era pegar o que ele queria, quando queria. Como tal, Draco ficou ao lado de Norma e olhou para ela imperiosamente. Era como se ele fosse o único com o poder do nível semi-origem, e Norma fosse uma mísera mortal buscando mais do que podia compreender. Outro ponto de esclarecimento. Norma começou com um tom divertido. Eu não preciso usar energia de destruição contra você. Ela terminou apontando levemente para Draco. A expressão em seu rosto mudou quando ele sentiu seu corpo convulsionar sem vontade. Não, era melhor descrevê-lo como seu corpo tentando se amassar para evitar que algo saísse. É uma coisa interessante sobre vocês, aventureiros imortais, que me fez focar em você e perguntar especificamente sobre isso. Norma falou casualmente. Draco caiu de joelhos e começou a suar como se tivesse acabado de correr uma maratona, seu corpo se despedaçando como se algo dentro dele quisesse se libertar. Você pode chamá-la de espírito imortal, mas está longe disso. Em vez disso, é um núcleo espiritual especial em seu corpo, onde sua alma orgânica deveria estar. Os olhos de Draco ficaram vermelhos de raiva quando ele começou a canalizar sua linhagem. Sua linhagem era como uma arma nuclear, certo? Então ele permitiria que ela experimentasse como era. Em vez de uma alma, como a dos nativos deste mundo, você possui um pequeno orbe impuro de energia de origem que funciona como tal. Não é de admirar que você possa reviver indefinidamente com algo como sua base. O sangue de Draco começou a ferver e ele sentiu que ia explodir. A energia da destruição pode corroer qualquer forma de energia no universo, então deve ser a única fraqueza real de sua espécie. No entanto, a julgar pela sua calma anterior, você deve ter conseguido uma maneira de negar ou absorver a energia da destruição, levando você a acredite que você era infalível. Draco canalizou tudo em sua herança do Deus Serpente. Cada pedaço de energia e fonte da linhagem foi queimado de uma só vez, alimentando essa ação absurda que teria consequências além de qualquer coisa que alguém pudesse imaginar. Infelizmente para você, você deve não ter conhecimento de uma coisa vital sobre os deuses de semi-origem. Extrair energia de origem de fontes externas para nos nutrir é como cada deus de semi-origem progride. Portanto, vocês, aventureiros imortais, são praticamente tônicos vivos para nós. Draco ergueu a cabeça e sorriu brutalmente para a deusa do refinamento. Seu corpo rompido, olhos vermelhos e sorriso maligno gelaram o coração de Norma, enquanto ela sentia uma crise sem precedentes. Draco então liberou o poder que lhe mantinha sob controle, o poder que ele concluiu ser o melhor para lidar com o espírito desse deus semi-origem. O poder de Nidhogg. Guild Wars. Capítulo 475, Draco contra-ataca. Draco estava desesperado, furioso e vingativo. Uma pessoa com essas características faria tudo o que fosse necessário para atingir determinado objetivo ou tarefa, que neste caso não era apenas a sobrevivência, mas a destruição daquele que o ameaçava por meio do consumo ou da apropriação.
Como dissera uma vez a Visade, ele adorava a sensação de tirar dos outros o que era deles por direito, especialmente se eles não gostassem disso. Não, ele nem sempre foi assim. Então provavelmente era outro aspecto de sua personalidade alterado por sua linhagem. Ao contrário de Eva, que lutava contra todas as mudanças, Draco geralmente seguia o fluxo e as aceitava. Isso o levou a ser capaz de manipular e manifestar sua linhagem quase tão bem quanto Eva, apesar de sua alma gêmea ter anos a mais de treinamento do que ele. Suas linhagens já haviam sido descritas como armas nucleares. Por quê? Bem, pode-se imaginar assim. Em um membro comum da linhagem com, digamos, 5% de pureza de linhagem, poderíamos assumir que cada porcentagem de linhagem representava um gerador de energia, sendo esta energia a energia da linhagem. Foi por isso que a energia da linhagem sanguínea era geralmente semelhante em quantidade e qualidade à pureza da linhagem sanguínea, se calculada numericamente. Então, como uma pessoa com 5% de pureza faria para se tornar mais forte? Havia duas maneiras. Uma delas era conseguir uma espécie de domínio sobre suas heranças, treinando-as repetidas vezes. Embora fosse praticamente impossível se tornar um grande mestre, se fosse colocado nos termos do Bondless, traria consigo mudanças benéficas. Não só permitiria reduzir o custo da energia necessária para manifestar suas habilidades, mas também fortaleceria, aumentaria essas habilidades através do uso repetido. A segunda maneira era aumentar a quantidade de energia da linhagem sanguínea. Isto não poderia ser alcançado através de um simples treinamento, mas apenas através de circunstâncias semiúnicas. O mais simples que surge naturalmente com o envelhecimento. Ao contrário das representações ficcionais, as linhagens só se fortaleceram com a idade, à medida que se assimilaram mais ao corpo ao serem exercitadas ao longo dos anos. Pode-se imaginar que, na infância, esses membros do lineage tinham um pequeno gerador frágil que só conseguia produzir uma determinada quantidade de energia por um período de tempo. No entanto, à medida que envelheciam e praticavam, lutavam mais peças seriam adicionadas ao pequeno gerador, expandindo para um de tamanho médio, depois para um de grande porte, e assim por diante, até o que quer que limite a pureza de sua linhagem colocada sobre ele. Eles. Essence Stalker, por exemplo, tinha uma pureza mais elevada do que Lovinghound, mas ele não conseguia reunir energia suficiente como ela. Tia Amorosa poderia usar qualquer técnica da herança do Deus Serpente, exceto as definitivas, com facilidade no jogo e até mesmo no mundo real, enquanto Draco e Essence ainda eram incapazes de alimentar tais habilidades com facilidade, mesmo no jogo, muito menos no mundo real. Outra forma de aumentar suas reservas de energia seria através do uso repetido da técnica do atavismo ou equivalente para todas as linhagens e heranças, mas isso era ainda mais caro a longo prazo do que usar uma técnica Ultimate. A opção final seria através de ajuda externa. Implantação, imbição, apropriação ou outras formas. Alguém poderia aumentar sua contagem de energia, sendo a mais comum roubar a linhagem de um companheiro de clã. Embora nos últimos anos a ajuda da ciência também estivesse se tornando popular. Então, o que houve com Draco e Eva? Por que foram descritos como nucleares, quando não deveriam ter tanta energia? O problema não era o fato de que Draco e Eva tinham 99% de pureza de linhagem hoje em dia. Nem foi o fato de terem acesso a todas as três heranças e muito mais. Não, o problema originou-se de suas almas, de suas fontes de linhagem e do que quer que diabos Lúcifer tenha feito, colocado neles antes da criação. Como tal, eles não eram apenas clones, mas mais como uma reencarnação diluída em alguns aspectos, e uma reencarnação superior em outros. Eles não tinham tanto poder bruto quanto seus originais, mas tinham muito mais versatilidade e controle. Eles essencialmente tinham uma base melhor. Mas isso não mudou um fato central: eles possuíam uma linhagem da mesma qualidade, se não um pouco melhor graças aos ajustes de Lúcifer, que seus originais. Isso significava que, teoricamente, Draco e Eva tinham o mesmo poder de linhagem da dupla original. Isto foi o que justificou o seu descritor de arma nuclear. Se cada porcentagem de pureza da linhagem fosse um gerador elétrico em um membro normal da linhagem, então cada porcentagem da linhagem em Draco e Eva correspondia a algo como um gerador de superfusão. Não, mesmo isso era muito pequeno. Era mais adequado descrever os membros normais com geradores típicos,
enquanto a dupla teria motores capazes de alimentar Starship.Y super-duper de mídia de ficção científica. A questão então era, por que Draco e Eva não tiveram a habilidade de destruir a Terra com uma Kibal ou uma Galick Gun? Bem, a resposta foi que eles poderiam. Mas ainda não. Um fato bastante assustador no geral. Esta foi a razão pela qual eles ocasionalmente bagunçaram sua linhagem. Seguindo a ilustração acima sobre os limites da energia da linhagem sanguínea, seus geradores de fusão interestelar, por porcentagem da linhagem sanguínea, estavam atualmente trabalhando na capacidade mais baixa possível. Foi por isso que eles lutaram para alimentar qualquer uma de suas heranças UP. Não fazia sentido que eles tivessem linhagens tão poderosas, mas precisassem de fontes externas para fazer certas coisas. Caso contrário, como Lúcifer, Amaterasu e os outros manifestaram todas as suas heranças, aspectos na realidade, cada um com sua própria vida e poder, deixando assim diferentes mitologias malucas no chão. Draco só percebeu isso na fração de segundo que escolheu dar tudo de si, e percebeu ainda mais do que isso. Ele teve uma epifania sobre o motivo pelo qual Eva criou uma mente coletiva. De acordo com seu novo entendimento, quando ela estava lançando a pequena compulsão mental, um de seus geradores deve ter aumentado o poder, e apenas aquele pouco extra alimentou a habilidade de criar aquela monstruosidade. Pois era uma loucura acreditar que uma mera compulsão mental pudesse ficar tão forte em apenas 7 dias. Mesmo que isso acontecesse de forma realista, deveria ter levado anos e muito esforço, pois a mente coletiva capturava cidadãos, ramificava-se um por um e tentava se misturar à sociedade enquanto reunia mais. Ver como a energia de sua linhagem foi criada em um nível tão atômico levou Draco a todas essas suposições e esclarecimentos, embora os fatos que ele examinou no início tenham sido ensinados por Eva e tia amorosa. Era importante lembrar que, naquele momento, Eva estava apenas um pouco irritada, enquanto Draco estava atualmente à beira da destruição. Ele foi alimentado pela raiva, desespero e vingança, o que o levou a queimar toda a energia de sua linhagem e até mesmo quase toda a sua fonte de linhagem, algo que ele deu moderadamente aos seus amados filhos porque isso o afetaria no mundo exterior. Considerando tudo o que foi explicado até agora, somado às emoções que percorriam Draco, sem esquecer as ações que ele tomou para chegar onde estava naquele momento, não era preciso ser um Einstein para entender que um grave desastre estava por vir. A única questão restante era, para quem? Dependia de como Draco manifestava sua linhagem. Ele teve muitas opções graças aos seus vários aspectos, mas poucos teriam sido capazes de derrubar Norma mesmo neste estado perigoso. Os deuses da origem neste jogo eram equivalentes aos 9 humanos originais. Um deus semi-origem, mesmo que fosse apenas o espírito deles, era metade disso. Saltar do rank 2 para representar uma ameaça a tal pessoa era ridiculamente difícil, mesmo com esta erupção de linhagem. Certamente causaria danos a ela, sem dúvida, mas este mundo não era como a Terra. No universo exterior, real, as linhagens reinavam supremas. Até Kaelo afirmou abertamente que Draco possuía alguma fonte de origem de um universo alternativo. No entanto, Boundless também era seu próprio universo. Mesmo que fosse um mero jogo, estava bem estruturado para que Kaelo o confundisse com um mundo digital legítimo. Como diz o ditado, o dragão estrangeiro não pode vencer a cobra local. A linhagem de Draco era mais poderosa do que qualquer coisa que Norma pudesse reunir, mas era incapaz de exibir a mesma quantidade de poder em Boundless em comparação com se ele tivesse feito o mesmo fora. No entanto, como a reencarnação de Lúcifer, ele é desavergonhado, mau, bastardo, amoral e geralmente incorrigível. Como poderia tal sujeito não estar planejando? Como ele poderia não saber da futilidade de seus esforços? Como tal, ele habilmente apostou em um de seus aspectos que era coincidentemente perfeito para lidar com tais assuntos. Ele escolheu o dragão maligno, Nidhogg. Tia amorosa disse uma vez, você pode drenar a energia vital, ou qualquer outra forma de energia, de qualquer entidade viva com o dreno de energia maligna de Nidhogg. Esta era uma serpente que se acreditava ser capaz de minar a árvore da vida, Yggdrasil, da sua essência fundamental. Draco era verdadeiramente insidioso. Ele ouviu a deusa do refinamento falar sobre como sua espécie era capaz de drenar energias de origem externas para alimentar sua essência e como ele foi ingênuo por pensar que ela não poderia fazer o mesmo com ele. Então,
Draco simplesmente pensou que seria interessante ver quem conseguia absorver e assimilar melhor. Nidhogg, o dragão maligno, que até conquistou a lendária Árvore da Vida, ou Norma, um mero espírito de um deus de semi-origem. Demorou apenas um instante para a resposta aparecer. Os horríveis tremores do corpo de Draco pararam abruptamente, enquanto ele ofegava enquanto estava de joelhos. Ele lentamente recuou a maior parte de sua armadura para dentro de seu corpo e sentou-se no sofá enquanto suava levemente. Seu corpo lentamente se curou de suas feridas graças à sua habilidade passiva Draconic Superiority, que tornou a regeneração de HP permanentemente ativa, entre outros benefícios. À medida que Draco diminuía lentamente a adrenalina e a pressão, sua respiração ofegante também diminuía lentamente. Ele olhou para Norma em silêncio, pensando no que fazer com esse espírito a seguir. Quanto a Norma, ela permaneceu sentada em silêncio, numa postura muito nobre, como uma jovem donzela conversando com o pai na sala de reuniões. Isto não foi devido à sua vontade, embora Norma parecesse imponente nesta postura. Não, ela foi forçada a sentar-se assim, pois havia um longo dragão serpentino enrolando-se firmemente em torno de sua forma. Este dragão era muito feio, não havia duas maneiras de fazer isso. Draco não ousaria chamar Nidhogg de bonito, mesmo para os padrões dracônicos. Tinha olhos roxos sombrios, dois longos bigodes brancos de dragão e um focinho disforme. Seu corpo era longo, grosso e bastante pontiagudo. Suas escamas eram pretas e sujas, não imaculadas como as de um dragão negro. Nidhogg parecia um vigarista nefasto em quem não se podia confiar. Pelo menos para os padrões dracônicos. Aos olhos humanos e não dracônicos, parecia extremamente mortal e ameaçador. A única razão pela qual Norma permaneceria ainda nas mãos de tal fera era porque a cabeça de Nidhogg havia perfurado seu corpo espiritual e estava prestes a consumir sua alma. Draco só parou no último segundo, evitando que Norma se tornasse uma coisa do passado. Permanentemente. Neste momento, ambas as partes estavam presas numa situação embaraçosa onde o resultado era inevitável, mas era como se alguém tivesse pressionado pause no controle remoto enquanto eles saíam para ir ao banheiro. Draco olhou para Norma em silêncio por mais alguns segundos antes de falar. Sabe, eu não entendi no início. Ainda havia muitas lacunas em minha teoria sobre sua morte e como essa herança surgiu. Agora que nossas posições estão invertidas, vou perguntar algumas coisas e depois esclarecer algumas para você. A primeira pergunta que tenho é, por quê? Draco perguntou com visível confusão. Norma não alterou suas expressões ao esclarecer. Por que o quê? Por que você iria diretamente para as hostilidades contra alguém que claramente não significa nenhum mal para você? Você estava a par dos meus pensamentos e da razão para estar aqui, mas na verdade tentou se livrar de mim porque acreditava em uma limpeza de memória. O que você nem sequer fez. Tentado, pode não funcionar? Draco perguntou com uma carranca. Norma olhou para ele em silêncio antes de suspirar. Eu posso ser um fantasma, mas isso não mudou o fato de eu ser um deus de semi-origem e você ser um mortal de nível 2. Você está no meu tesouro, participando do meu teste. Os lábios de Draco se contraíram. Essa foi uma confirmação a menos. Agora vou fazer mais duas. Segundo a investigação, quem lhe disse para configurar esta herança e por quê? Guild Wars. Capítulo 476. A dura verdade. Norma ficou em silêncio um pouco antes de responder lentamente. Foram os deuses origem das diversas habilidades comerciais. Eles me comunicaram e me ajudaram na preparação do tesouro, chegando ao ponto de escondê-lo de olhares indiscretos, além de preservar meu legado. Ela disse isso com muito orgulho. Então, novamente, foi claramente justificado. Quem neste mundo poderia reivindicar o apoio incondicional de qualquer deus origem, muito menos de muitos? Até mesmo Draco conheceu apenas dois que simplesmente o favoreciam um pouco. O que eles fizeram por ele e o que fizeram por Norma estavam a léguas de distância. No entanto, Draco exalou levemente pelo nariz, sem saber o que dizer depois de fazer sua terceira pergunta. Você realmente não respondeu ao e por quê? Draco apontou. Segundo eles, haveria uma guerra acontecendo entre os vários deuses do mundo divino que afetaria até mesmo aqueles mortais do plano principal. Seria um desastre de proporções épicas, e devido ao quão perto eu estava de completar meu caminho, eles não podiam permitir que eu fosse prejudicado, já que muitas facções estavam de olho em mim. Como tal,
Trouxemos todos os meus descendentes para cá e criamos este tesouro. Os testes só foram adicionados mais tarde, quando senti que minha vida natural estava chegando ao fim devido à falta de energia orgânica. Norma acenou com as mãos levemente. O que você vê e sente como uma energia potente aqui é basicamente porque eu abandonei meu corpo físico, não uma ocorrência natural deste tesouro. Se você quiser entender isso em termos simplificados, se eu fosse um mortal, estaria morrendo lentamente por asfixia. Concluiu Norma. Draco assentiu. Seu exemplo foi adequado. Certamente parecia que a situação dela não era muito diferente de alguém que havia sido enterrado vivo. Claro, tal pessoa teria oxigênio para durar algum tempo, mas quanto mais tempo permanecesse dentro de casa, mais ele seria convertido em dióxido de carbono, que não era exatamente a paleta preferida dos pulmões. No caso dela, foi energia. Ela irradiava energia divina, etérica, mundana e de origem que eventualmente enchera o tesouro e aumentara a qualidade de vida de todos os residentes daqui, mas essas eram suas exalações. Como ela continuou a respirá-los de volta, isso a arruinou até que sua vida chegou ao fim, momento em que ela deve ter transferido sua consciência para esta forma espiritual. No entanto, por que ela chamou isso de fim natural? Quem pensaria que um Deus poderoso poderia perecer porque ficou sem oxigênio? Inquérito final. Por que você não saiu do tesouro ocasionalmente para obter energia renovada? Draco perguntou solenemente. Eu tinha feito isso de vez em quando no começo, mas fui forçado a parar depois do que senti muitos olhares sobre mim. A última vez que saí, quase fui morto e se não fosse pela intervenção do deuses da origem no último segundo, meus inimigos também podem ter descoberto a localização do tesouro. Norma contou com uma expressão pesada. Isso. Draco balbuciou enquanto ficava completamente sem palavras. Ele não podia acreditar nisso. Isso era algo que ele nunca teria ousado pensar se os fatos não se alinhassem convenientemente nesse ângulo. Isso foi totalmente louco. Escândalo. Este foi um grande escândalo. Draco caiu em sua cadeira e começou a suar em silêncio. Ele não tinha certeza se deveria revelar a verdade de tudo ou deixar Norma morrer na ignorância. No entanto, ele decidiu avisá-la no final. Afinal, apesar de tentar excluí-lo, ela ainda estava prestes a entregar sua herança a ele em sua totalidade. Isso era o mínimo que ele poderia fazer como agradecimento pelos grandes benefícios que desfrutaria dali em diante. Draco suspirou e levantou-se. Ele olhou para Norma por um longo segundo, enquanto a deusa do refinamento olhava de volta com uma expressão quase vazia, como se ela não estivesse incomodada com nada disso. Madame Norma, perdoe-me pelo meu comportamento com você até agora. Só agi dessa forma devido à confiança que tive em ser o único a atender às suas necessidades em todos esses anos. Norma ficou alarmada. Ela tinha uma compreensão elementar da personalidade desse sujeito e sabia que, para ele se desculpar daquele jeito, ele deveria ter visto ou aprendido algo sobre ela que lhe rendeu pena. Draco híbrido, o que você está tentando dizer? Norma perguntou incerta. Draco respirou fundo e começou. Norma, depois de ouvir sua história, só posso chegar a uma conclusão. Você provavelmente nunca foi caçado por nenhum deus verdadeiro. Eu não sei exatamente qual é o seu caminho em Tradeskill, exceto que deve ter a ver com refinamento. Este, para aqueles que o conhecem, é um campo tão valioso que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para adquiri-lo. Os próprios deuses origem valorizavam seu caminho, mas não podiam reivindicá-lo, porque eles já possuem seus atributos e, corrija-me se eu estiver errado, eles só podem ter um deles. Norma parecia perdida, mas ainda assentiu. Sim, esta é a barreira que impede todos os deuses de semi-origem. Alguns, como eu, reuniram enormes quantidades de energia de origem ao longo do tempo devido aos nossos atributos, habilidades particulares, mas ainda não podem se tornar deuses de origem precisamente porque ainda não o fizemos. Aperfeiçoou o atributo, habilidade em questão. Draco assentiu. Então, em outras palavras, eles tiveram que aumentar o rank do seu caminho, atributo para o rank de origem. Isso lhes daria origem em combate rank. Então, com a energia de origem que acumularam, eles poderiam iniciar uma fonte de origem de grau origem e produzir energia de origem naturalmente. Parecia bastante simples no papel, mas Draco podia sentir a intensa luta que Norma e sua espécie devem ter passado para alcançar o rank de semi-origem. Não, eles deveriam ser chamados de quase-origem.
Semi-origem significaria que eles tinham uma origem genuína que produzia energia de origem naturalmente, ou carregavam um atributo para o rank de origem, dando-lhes a capacidade de realmente usar o poder, mas ainda não tinham o outro. É aqui que a distinção deve ser apresentada. Classificação de combate. Classificação de origem significaria que a entidade em questão poderia utilizar habilidades, feitiços desse grau, e o poder que eles manifestaram seria naturalmente desse grau também. Um simples soco seria origem rank. Um espirro seria origem rank. Qualquer item criado através de uma habilidade comercial no mesmo grau também seria origem rank. No entanto, a fonte origem, estado de ser, denotava a capacidade de gerar organicamente a energia mais pura desse posto. Seus golpes podem não ser do origem rank, mas o poder que os alimenta seria, o que significa que eles se transformariam em algo maior. Simplificando, posto de combate, posto real era como motor, veículo, enquanto a fonte origem, estado de ser era como combustível. Para efeitos deste exemplo e esclarecimento, se alguém colocasse combustível de primeira qualidade num carro de merda, isso faria com que esse carro de merda se movesse mais rápido e melhor às suas próprias custas. Se alguém tivesse um supercarro de alto nível, mas usasse um combustível de baixa qualidade, ele poderia se mover rapidamente, mas seu desempenho seria insuficiente para um carro desse padrão. Draco reuniu seus pensamentos e voltou ao assunto em questão. Como os próprios deuses da origem foram incapazes de reivindicar seu caminho especial e tão desejado, a próxima melhor coisa seria garantir que a pessoa que o praticasse estivesse em seus bons livros. Presumo que eles lhe deram muito amor e atenção. Norma ainda não sabia onde isso iria dar, mas seu coração começou a bater forte. Um medo que superou o da morte começou a surgir dentro dela, uma emoção tão sufocante e visceral que ela se viu falando quase em transe. Eles fizeram. Mesmo que isso às vezes levasse a uma grande instabilidade, eles se revezavam para pausar brevemente seu trabalho eterno para me ajudar em meu caminho ou me alertar sobre perigos, também me concedendo muitos benefícios. Mesmo que meu caminho me permitisse reunir muita energia de origem, eu teria que admitir que muitos dos recursos que você vê neste tesouro foram concedidos a mim por eles. Draco enxugou a testa levemente e estalou os lábios com desconforto. Isso estava fazendo com que ele se sentisse muito mal. Muito, muito ruim. Entendo. E você? Como você interagiu com eles? Como você os tratou? Norma fez uma pausa e relembrou. No início, fiquei eternamente grato pela ajuda deles. Foi uma ajuda enviada pelos céus para mim, que estava longe da divindade naquela época e apenas começou a caminhar ao longo de meu longo e árduo caminho. No entanto, logo se tornou demais. Eles queriam me monitorar o tempo todo e sempre checavam meus ombros. Não demorou muito para que eu ficasse bastante irritado com eles, embora inicialmente não ousasse demonstrar isso. No entanto, quanto mais poderoso eu me tornava e quanto mais perto chegava de alcançar meu objetivo, menos eu prestava respeito a eles. Eu era um deus de semi-origem à beira da atualização deles e era superior em todos os sentidos. Norma sorriu levemente. Se eu tivesse me tornado uma verdadeira deusa da origem, poderia ter lidado com o trabalho de mais de 10.000 deuses da origem. Muitos deles poderiam ter feito uma pausa para experimentar como é viver disso. Como tal, parei de deixá-los me guiar pelo nariz. Draco soluçou. Merda. Embora isso seja absurdamente incrível, temo ter que corrigi-lo primeiro. De tudo que você me disse, um caminho ou atributo pode ser desenvolvido por qualquer pessoa e elevado ao rank de origem dos deuses. Origem seria bastante reduzido e, como tal, eles investiram pesadamente em você, mas também queriam controlá-lo. Ao qual você resistiu no final das contas, correto? Norma franziu a testa. Sim, esse é um resumo adequado. Qual é o problema? Draco balançou a cabeça. Não, preste atenção no meu texto. Um caminho ou atributo pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Draco olhou para a deusa do refinamento mais calmamente que pôde. O que os deuses da origem mais precisam é de um companheiro deus da origem que possa usar seu caminho de refinamento desenvolvido nesse nível. Esse companheiro deus da origem não precisa ser especificamente você. Norma congelou. Sua mente tremeu com a revelação que Draco empurrou para ela e sua respiração engatou. O medo que vinha crescendo silenciosamente e fervendo estava começando a dar sinais de explodir. Draco continuou a martelar.
Você nunca recebeu uma ameaça direta ou mesmo um aviso de qualquer outro Deus verdadeiro durante esse tempo, não é? Pelo que você me contou, aqueles que o informaram sobre tudo foram os deuses da origem. Você deve ter acreditado neles, porque tal ser mentiria para você. Mas pense bem, qual Deus verdadeiro teria coragem de desafiar um Deus de semi-origem? Sigurd e seu panteão? Eles só tiveram sorte porque tinham uma arma especificamente destinada a bater dragões e Sigurd lentamente construiu seu poder matando os mais fracos antes de subir na hierarquia. Quem tentaria matar você? Naquela época, você era a deidade favorita que os deuses da origem estavam preparando. Alguém cujo caminho significava tanto para os atuais deuses da origem que eles chegaram ao ponto de fazer uma pausa em suas atividades. Dever eterno, quem ousaria? Porque eles não poderiam simplesmente proteger você. Não existe desculpa para algo que os impeça de intervir. Quando a raça Última Assunte mostrava sinais de ser uma ameaça, não foi um deus origem que derrubou e extinguiu a raça inteira? Porque eles não poderiam simplesmente fazer o mesmo com os ofensores dos deuses verdadeiros. A resposta é porque nunca houve ninguém para atacar naquela situação. Eles notaram que você estava ficando rebelde, então queriam que alguém além de você alcançasse o rank de origem. Para isso, eles devem ter esperado até que você estivesse prestes a alcançá-lo antes de executar o plano deles. Você morresse e deixasse uma herança. E se você ficasse furioso e destruísse tudo? Então para onde eles chorariam? A melhor opção deles era convencê-lo a se trancar e depois enganá-lo para que se matasse. Ao chegar à morte, seus instintos como mestre de Tradesquil o forçariam a ter certeza de que procuraria alguém para continuar a terminar o trabalho de sua vida. Então, como se tivessem previsto isso, eles ajudaram você a estabelecer uma herança para que as gerações futuras herdassem o seu trabalho. Levaria tempo e muita sorte para encontrar alguém tão talentoso quanto você em Tradesquils para terminar seu caminho. A probabilidade era baixa e o tempo que levaria poderia variar desde a primeira competição de herança até 70 milhões de anos depois. Mais longo. Mas o que é o tempo para os deuses da origem que existem desde o início dos tempos e são seres iguais ao universo? Eles estavam errados em esperar. Afinal, um ser como eu apareceu eventualmente, um substituto perfeito para você. Portanto, dois deuses da origem me abençoaram indiferentemente para ganhar meu favor, pois deduziram que eu provavelmente seria seu próximo herdeiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.